Sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar o funcionamento do setup MACD envenenado e como é que ele tem se comportado em determinados ativos. Veja só essa operação sensacional que ele abriu aqui na VEG3 e ela está dando um resultado impressionante de 60%. Eu quero te mostrar essa operação, eu quero te mostrar como esse setup funciona, quero te falar as estatísticas dele e mostrar a curva de capital incrível que esse setup tem há bastante tempo. Tá? Mas antes de nós irmos para o vídeo, vamos aqui para um breve recado. Você que ainda não é aluno do Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo. Se você quer ser capaz de testar diversos sistemas de trade, obter estatísticas de vários setups, fazer dezenas de backtests e descobrir setups vencedores, esse treinamento é perfeito para você. Porque você vai receber 8 horas de aula, um e-book de 40 páginas, 17 estratégias prontas para copiar e vai participar de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento intensivo para fazer backtests no Profit Chart, é só clicar aí no link que está na descrição desse vídeo para você ver mais informações. Para aplicar esse setup, você vai precisar simplesmente de um MACD linha nessas configurações aqui. Veja só, um MACD com a média longa no período 20 e uma média curta no período 10. Junto com esse MACD, você vai colocar também uma média móvel aritmética de 12 períodos. Então vai ficar essas duas linhas aqui nesse indicador, tá vendo? E além do MACD, nós vamos precisar de um estocástico lento no período 5. E aí você vai pegar e vai colocar uma linha marcando o nível de 70 e uma outra linha marcando o nível de 50. Só isso. Ou seja, nós vamos precisar desses dois indicadores para aplicar esse setup, que é um setup de gráfico diário, tá? Não tente aplicar isso daí nos 60 minutos, no 30 minutos, muito menos nos 5 minutos, tá? Porque esse é um setup para montar posições no gráfico diário. Então é bom que você preste atenção nisso. Olha só, condição de entrada, qual é? É a seguinte, você vai aguardar com que nós estejamos numa tendência de alta. Esse é um setup que ele vai tentar entrar quando nós estivermos em uma tendência de alta. Como nós vamos conseguir prever isso? Quando o MACD estiver acima da média móvel aritmética de 12 períodos. Tá? Então essa é a primeira condição. MACD, o MACD linha nessas configurações aqui, precisa estar acima da média móvel aritmética de 12 períodos para nós pensarmos em compra. Entendeu? Essa aí é a primeira condição. Segunda condição, nós vamos aguardar o melhor ponto de compra, tá? O melhor ponto de compra. E como é que nós vamos saber o melhor ponto de compra, né? Isso é uma questão muito difícil, né? Encontrar o melhor ponto de compra dentro de uma tendência de alta. E para fazer isso, né, tentar encontrar, na verdade, nós vamos utilizar o estocástico lento no período 5. E toda vez que nós estivermos numa tendência de alta, vamos esperar com que ele fique abaixo de 50, tá vendo? E foi exatamente isso que ele fez aqui. Quando essas duas condições foram satisfeitas, ele entrou exatamente nesse ponto que você está vendo, com um capital de 20 mil reais nessa posição. Então ele montou uma posição aqui nesse local, uma posição de 20 mil reais, e está mantendo essa posição até agora. Veja só que está dando um retorno aqui de 60%. Então esse setup ele vai funcionar muito bem em determinados ativos. Por exemplo, VEG3, RENT3, LRENT3, EQTL3 e até as ações de banco também ele funciona muito bem, tá? É um setup muito bom para você encontrar ótimos pontos de compra. Depois que você entrou na operação, você só vai sair dela quando a gente não estiver mais em uma tendência de alta, tá? E como a gente está utilizando o MACD para definir se estamos ou não em uma tendência de alta, a gente vai precisar que o MACD passe para baixo da média móvel aritmética de 12 períodos, tá vendo? Né? Quando isso acontecer, a única coisa que vai faltar para mim fechar a minha posição é que o estocástico lento no período 5 fique acima de 70. Quando essas duas condições forem satisfeitas, eu fecho a minha posição. Como você viu aqui, veja só que ele conseguiu sair na última hora, né, de toda essa queda. O mercado caiu aqui, olha,
46%, né, quase 50%, e ele fechou a posição na última hora, porque ele entendeu que a gente já não estava mais numa tendência de alta e entrando dentro de uma tendência de baixa, esse aqui era o melhor ponto para sair. Então ele fechou a posição dele, tá? Veja só que ele vem funcionando muito bem aqui na VEG3. Uma posição de 20% ele conseguiu aqui, depois conseguiu uma operação resultando aqui em 24%, e agora está com esse resultado aqui sensacional de 60%. Quer dizer, é um setup que ele não utiliza stop fixo, tá? E ele consegue desempenhar muito bem, né? Porque ele é um setup que monta posições no gráfico diário. Ele fica aí mais ou menos posicionado durante um mês, né? 1 mês a 2 meses, né? Nas estatísticas. E sabendo então o comportamento desse setup, como é que ele funciona, sabendo quais são os indicadores que você vai precisar, eu quero te mostrar as estatísticas, né, para mostrar para você que ele é um bom setup, que ele tem funcionado há bastante tempo. Quando você pega desde 2010 aqui na VEG3, esse setup ele vem performando de uma maneira excelente. Ele fez 30 operações. É importante você saber que ele não é um setup que vai te dar muitas operações, porque ele fica posicionado durante um bom tempo, né? Então ele é um setup mais contido. Ele conseguiu 80% de acerto. O payoff que ele alcançou foi um payoff de 1,60 e um fator de lucro ótimo de 6,41. Curva de capital foi essa daqui, totalmente ascendente, né? Poucos stops que ele levou, né? Poucas operações perdedoras, na verdade. Veja só que com o capital de 20 mil que eu te falei, ele montou uma posição aqui de 500 ações, né? Essa última posição que ele fez foi exatamente aqui, né? Vamos ver, ó, foi exatamente aqui. Ele montou essa posição e ele conseguiu aqui um resultado de 59%, que está em aberto ainda, né? Ele não fechou. Isso está dando um resultado financeiro de 10 mil reais, certo? Veja só que ótima curva de capital. Essa base de dados que eu estou te mostrando, ela vai de 2010 até 2020, então é um período de 10 anos. Se você quiser um período maior, eu posso colocar aqui, vou colocar desde 2000, para você ver que ele também vem funcionando. Veja só como essa curva de capital fica quando a gente pega lá desde 2001 até 2020. Continua ascendente de uma forma sensacional, tá vendo? Então é um setup muito bom. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês é que na VEG3, veja só que a média de tempo em operações vencedoras é maior do que a média de tempo em operações perdedoras. Ou seja, ele mantém a posição que está dando lucro durante mais tempo, né? Aqui na VEG3. E a posição que está dando prejuízo, ele fica menos tempo posicionado, tá? A média de tempo em operações durante todo esse período foi de 2 meses, como você pode ver. Ele fez 73 operações quando a gente pega toda a base de dados, conseguiu 79% de acerto, payoff de 1,32 e um fator de lucro de 5,10, certo? E as operações todas você pode conferir aqui nesse relatório. Veja só. Ótimas operações ao longo de todo esse período. Existem outros ativos muito bons de serem operados utilizando esse sistema, né, que é, por exemplo, a EQTL. Um ativo ótimo para você operar utilizando o MEC de envenenado. Veja só que curva de capital tranquila que vai subindo, né, ao longo do tempo. Isso daqui com certeza é um setup excelente para operar no gráfico diário, para quem gosta de montar uma posição e ficar mais tempo posicionado. Veja só que ele montou uma ótima posição aqui no fundo, tá? Veja só aqui, ó. Nesse fundo aqui do mercado, ele foi capaz de prever que era um ótimo ponto de compra, montou a posição aqui, né, e fechou aqui em cima, né? Olha só que legal. Como é que ele funciona, né? A outra posição que ele fez e que foi muito interessante também, essa daqui, né, que foi no fundo também, tá? Ela chegou a dar um resultado bem legal, depois ela voltou um pouquinho e ele fechou aqui. E ele conseguiu evitar toda essa queda do mercado. A EQTL é uma ótima ação, tá? Ela passou por essa crise grande aqui, né? Essa queda que a gente teve no mercado. E o MEC de envenenado não estava posicionado nesse momento. Simplesmente porque ele quer ficar posicionado somente no momento em que a gente está numa tendência de alta. Entendeu? Diferente de outros setups. Por exemplo, se você fosse pegar o setup do estocástico lento, provavelmente ele teria montado alguma posição por aqui, né? Já que ele entra sempre que o estocástico fica abaixo de 30, por exemplo.
Esse setup não, ele aguarda o sinal do MACD para ele poder entrar somente se estivermos em uma tendência de alta, tá? Agora, vamos observar aqui, então, o resumo, né? Como é que ficou esse setup sendo aplicado na EQTL. Você vê que ele conseguiu 75% de acerto, depois de 54 operações. Estou aqui pegando uma base de dados grande, desde do início dessa base, né, que a gente tem, desde lá de 2008. Ele fez 54 operações, o payoff de 1,51 e com um capital de 20 mil reais ele conseguiu fazer isso daqui, 52.370 reais, tá? E aí, para operar esse setup, a gente tem outros ativos muito bons também, como por exemplo a Vivit 4. Veja só que nós temos aqui uma curva de capital ascendente, muito boa, e esse setup, ele também não sentiu essa queda que a Vivit teve. Veja o que eu estou te falando, que ele não monta posições se a gente está numa tendência de baixa, né? Ele evita montar uma posição. Ele fez aqui uma operação sensacional que deu um resultado de 9%. Ele montou essa posição aqui, ela chegou a dar um prejuízo de 10%, tá? De 12%, mas ele fechou ela aqui. Fechou no 0 a 0, né? E aqui você pode ver as estatísticas. O resumo, ele teve 64% de acerto, depois de 70 operações, fator de lucro de 3,54. A média de tempo em operações, ele é grande, é de 2 meses, né? Ele fica posicionado. E o payoff de 1,96. Então é isso que eu queria mostrar, esse setup, como é que ele tem se comportado aqui. E essa operação sensacional que ele fez na VEG3, né? Que é o principal do vídeo de hoje. Olha só essa operação que está dando um resultado de 60%. É um setup sensacional e muito interessante de observar as estatísticas dele e de ter esses dois indicadores aqui no gráfico. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos do canal. Nos vemos aí no próximo vídeo.